E eu faço. Sim? Boa tarde, quase boa noite para quem conseguiu chegar em casa. O objetivo nosso hoje é fazer um raciocínio clínico relacionado à função renal. Eu sou preceptora aqui da nefrologia, então nós vamos falar sobre essa função renal. Clica na tela. Tem que clicar na tela para passar o slide. Muito bem. Falar de função renal parece que é uma coisa sem necessidade, mas aqui é uma reunião do CADIGO do ano passado, em Berlim, 2022, ainda não foi publicado. Se vocês olharem o grupo 1 de trabalho, o que vai sair no CADIGO sobre medidas de função glomerular tubular. Então, o mundo continua procurando alguma coisa que nos fale como é avaliar a função renal. Então, é um tema que está sempre sendo atualizado. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E aí, para a gente saber, em Minas Gerais a gente fala um cotava, um cotopo, um covô. Então, se a gente não sabe a história, a gente não consegue entender muito bem a atualidade. E a gente não consegue fazer alguma coisa para o futuro, especialmente onde a gente está trabalhando. Então, é importante a gente saber o que eu tive de ferramenta, o que eu tenho, o que o outro tem, até para eu poder solicitar para mim, e aquilo que ninguém tem. E, de repente, então, é melhor gastar força naquilo que a gente pode ter. Então, sempre história, eu acho que sem história a gente não consegue, primeiro, ter experiência, nem dar palpite, e nem entender aquilo que a gente espera do futuro. E aí eu acho que toda história a gente tem que ter a reflexão, porque o Brasil é grande, os serviços são diferentes, não existe serviço melhor ou pior. Eu acho que existe serviço que você pode fazer mais coisa ou menos coisa. Serviço pior é porque o funcionário é pior, tudo é pior. Você pode ser um funcionário péssimo num serviço que é muito bom, né? Então, as reflexões eu acho que para vocês são importantes. E aí, quando a gente fala de função renal, do ponto de vista clínico, o que o clínico enxerga naquele exame que eu consigo avaliar no laboratório? Infelizmente, aquilo que a gente enxerga hoje do rim, o máximo do olhar, é uma biópsia renal, que muita gente nem tem. Porque eu poderia estar falando hoje de os proteômicos, todos os ômicos da vida. Então, quando a gente tem uma urina alterada ou uma biópsia alterada, óbvio que alguma coisa já se alterou há muito mais tempo. Mas se eu não consigo detectar, se eu não consigo enxergar, infelizmente eu sempre vou estar chegando atrasado em fazer os diagnósticos. Isso é acho que em medicina isso é uma regra em quase tudo. Então, o que eu tenho hoje para a função glomerular? Se eu tenho creatinina, cistatina e albumina, eu preciso saber tudo o que eu puder saber para eu tirar aquelas variáveis que poderiam alterar a mensuração ou avaliação desse exame. A função tubular proximal, há muito tempo, a gente já usa essa proteína carreadora do retinol, a RBP, que ela passa a ser melhor do que a beta-2, porque se você tiver febre não tem problema, você pode fazer em amostra isolada, e realmente ela marca a função tubular proximal. E é um marcador, vamos dizer até assim, precoce. Como é que eu avalio função intersticial? Não tem nenhum exame que veja função intersticial. Aqui é história clínica e uma urina que às vezes tem até uma leucocitura e olha lá. Que exame eu posso ver função vascular? Não tem. A gente vai atrás de um exame de imagem, um Doppler, que me ajuda a interpretar a parte clínica. Muito bem. Quando a gente fala em exames cruciais, eu acho que exames que me auxiliam em pesquisa, em saúde pública, na minha clínica, eu acho que isso passa a ser um exame extremamente importante. Então, quando eu falo em taxa de filtração glomerular, eu acho que isso me ajuda a decisão diagnóstica, prognóstica e de tratamento. Exemplo, a minha taxa de filtração glomerular ela está estável, então eu vou poder fazer estagiamento de doença renal crônica, eu vou poder fazer risco em pós-operatório, risco de mortalidade, eu posso, através aqui mais Sistema Único de Saúde, ver uma referência ao nefrologista, ou seja, taxa de filtração glomerular me ajuda em todas as etapas clínicas. Óbvio, se essa taxa está instável, poxa,
Será que é uma injúria? É uma rapidamente progressiva? Será que é uma evolução dessa ira? Me ajuda a monitorar a toxicidade de droga. Então, isso aqui é óbvio, né? A taxa de filtração é importante em todas as minhas etapas de tomada de decisão, seja ela em que for. E por incrível que pareça, a taxa de filtração glomerular é o que se usa em qualquer pesquisa clínica mais avançada. Eu não estou dizendo que material eu estou usando para ver essa taxa de filtração glomerular. Então, para a gente avaliar como é que está o funcionamento do rim, é taxa de filtração glomerular. Ponto. Qual seria a melhor? A melhor seria aquela que eu chamaria de padrão ouro. É uma substância que é 100% filtrada, 100% excretada, não é reabsorvida, não é secretada, o meio interno não altera em nada, não é ligada à água, nem à gordura, nada. Existe essa substância tão maravilhosa assim? Quase. Quase. Existe, a gente vai ver ali na frente, uma que chega próximo a isso, que é a inulina. Então, eu teria uma taxa de filtração glomerular medida, que seria o padrão ouro. Então, vou dizer que existe, sim. Mas tem a taxa de filtração glomerular estimada. Se tem a estimada, vocês já ficam sabendo que não dá para fazer a taxa de filtração medida. Ponto. Simples assim. Mas é melhor ter uma taxa de filtração glomerular estimada do que não ter nada. E é com essa taxa de filtração que a gente faz uniformização no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro fala a mesma linguagem em relação à taxa de filtração glomerular. Então, como se o mundo já fala isso desde 2000 e bolinha, a gente não dá para a gente ficar falando em creatinina. Não existe taxa de filtração glomerular. Aí, no caso, medida pela creatinina. Então, isso daqui foi um avanço na nefrologia que vocês não calculam o quanto. Quando se passou a dizer, para ver taxa de filtração glomerular, não dá para fazer a medida, vamos fazer a estimada, vamos usar a creatinina, vamos dividir em estágio, todo mundo fala a mesma coisa. Muito bem. Mas seria só isso? Não. E por que continua indo atrás, a gente continua indo atrás da batida perfeita, né? Não tem. 1886, então a gente já vai para dezenas e dezenas de anos, séculos, mais de um século, onde a creatinina foi descoberta. Então, já tem 137 anos que a gente utiliza o mesmo exame, creatinina. Então, meu conflito de interesse é com a creatinina. Em 1904, ela entrou como diagnóstico. Em 1924, descobriram que ela sofria secreção tubular. Aí você fala, então já não é aquele meu padrão ouro, vamos precisar ir atrás de outras coisas. Em 1926, falou com a creatinina, então ela vai ser a taxa de filtração glomerular estimada. 26. Mas aí ela aqui já sabia das variáveis que acometem a creatinina. Então, se começou a ir atrás de uma taxa de filtração medida, um padrão ouro. Aí, em 35, inulina. Aí você fala, nossa, que interessante, né? Vamos tentar fazer inulina. Vai ser a referência da taxa de filtração medida. Que ótimo. Mas conseguia fazer isso? Não. Então, vamos atrás de outras. Aí veio aqui, em 65, o atalamato. Em 70, tecnésio DTPA. 1980, ioxol. E quando você vê que continuam as pesquisas, é porque não está dando certo. Ou porque aquele exame não foi bom, ou porque ninguém conseguiu reproduzir na clínica. Então, ninguém conseguia reproduzir na clínica o clínice de inulina. Então, eu não tenho inulina, eu não tenho nada, então vamos tentar achar um substituto da creatinina. Aí veio, nessa época, o clínice da creatinina. Que a creatinina sozinha era ótimo, mas não era perfeito. Então, vamos para o clínice. Aí, muito tempo, a gente usou clínice. Aí, observou que também é bom, não é ótimo. Então, vamos atrás agora de uma substância que não seja tão perfeita quanto a inulina, mas que seja melhor que a creatinina. Cistatina. Os trials de cistatina, pessoal, já começaram em 1961. E a gente está hoje aqui falando de creatinina. Então, puxando para cá essa história da taxa de filtração glomerular em 1926, foi visto que fazer clearance era muito complicado. O clearance demanda erro na coleta, tem uma série de complicações, então vamos buscar outros marcadores. Aí veio em 79, nossa, a cistatina pode ser um bom marcador estimado da taxa de filtração glomerular,
em substituição da creatinina. Creatinina custa R$2, cistatina no mínimo 70. Então, deu certo? Não. Caiu meio que por terra. Aí, então, vamos tentar melhorar um pouquinho o exame de creatinina. Já que a gente não dá para fazer o clearance, vamos achar uma fórmula que exclui a urina de 24 horas, mas que seja parecido com o clearance. Aí começam essas fórmulas. A gente começa em 76 com o Crop-Gout, em 99 MDRD, depois começa o CKDF em 2009, 2012 entra o CKDF cistatina, 2018 também. Só que aqui, com o Crop-Gout, pessoal, a creatinina que se usava aqui é uma metodologia laboratorial diferente da que a gente usa hoje. Então, a gente não pode pegar a creatinina com a metodologia de hoje e jogar no Crop-Gout. Até porque o Crop-Gout era só homem, eram 70 pessoas sadias, mas foi ótimo, me ajudou muito. Mas a maneira de dosar a creatinina é diferente de agora. Então, infelizmente, ficou na história. Então, vamos lá. Marcadores que poderiam medir a taxa de filtração. Inulina, cromo-EDTA, aqui o DTPA. Já começa por aqui. Tudo exógeno, né? Radioativo, radioativo, não rola. Inulina, não radioativo, opa. Não reabsorvida no túbulo, não secretada. Então, excelente. Mas eu preciso fazer ela é endovenosa e eu preciso fazer cateterização da bexiga. Vai fazer isso no laboratório? Impossível. Vamos para o cromo-EDTA. O fato de ser radioativo aqui já excluiu. Olha, EDTA não é licenciado nos Estados Unidos, o DTPA tem excreção intestinal, se liga à proteína, sofre alteração de secreção tubular, aqui de reabsorção, então continua boa e velha a inulina. Mas não dá para fazer porque é tudo radioativo. Então, vamos atrás de algo não radioativo. Então, a gente tem o otalamato, Ioxol. O Ioxol é muito usado na pesquisa clínica, porque é o que mais se aproxima da taxa medida e é mais fácil de fazer do que da inulina, tá? Mas o etalamato sofre secreção tubular, a creatinina, né? O etalamato, e aqui ele sofre reabsorção tubular. Eu já falo do clearance de creatinina. Pode ser dado subcutâneo, então já ajuda. E aqui você pode fazer só o clearance plasmático. Aqui você pode fazer os dois, plasmático e urinário, mas você pode fazer só o plasmático. Então tem muita pesquisa clínica, vocês vão ver que na Clínica Maio, por exemplo, eles usam o Ioxol e o clearance plasmático. Então, ele fica mais fácil de ser feito em pesquisa clínica. Mas, para quem quiser fazer clearance medido, pode fazer o clearance de creatinina, é taxa de filtração glomerular medida. É uma substância endógena, que sofre secreção tubular, tem a coleta de urina de 24 horas, e lá atrás, há muito tempo atrás, já meio que desistiram do clearance, tanto é que vieram as fórmulas. E tem gente que ainda faz o clearance de creatinina sobre o clearance de ureia para tentar você deixar alguma coisa mais estável aqui embaixo, mas lembrar que a ureia pode ser reabsorvida. Então, o clearance medido, quando é que eu vou pedir esse clearance medido? Pesquisa, especialmente quando se usa Ioxol, mas olha aqui a correlação com a inulina, 97%, 95% é muito bom, então eu posso fazer o Ioxol e aceito em pesquisa, sim. E quando eu quero avaliar função renal em amputado, fragilizado, distrofia muscular, paralisia, instabilidade clínica, extremos de superfície corpórea, vegetariano, função renal residual, grandes edemas, dieta, poxa vida, tem uma gama enorme que eu deveria fazer o clearance medido. Mas quem é que vai fazer esses dois? Só pesquisa. Então, em algumas situações, a gente usa o clearance de creatinina. Aqui é o que é feito na clínica, na Mayo Clinic. Eu posso fazer o Ioxol, eu faço subcutâneo. Aqui é só um exemplo que eu posso coletar tanto a urina fracionada, até um período de 150 minutos. Quando é a pessoa que tem dificuldade, eu faço cateterização vesical. Aqui é o clearance urinário. Mas eu posso também fazer só o clearance plasmático, e aí eu posso fazer a injeção, eu posso fazer subcutâneo e retirar a substância com point of care, capilar. Então, fica mais fácil, mas olha que interessante. Quanto tempo eu fico fazendo a coleta de amostras? Vai depender muito da taxa de filtração glomerular que eu estou trabalhando. Então, se é uma taxa maior que 60, eu posso fazer até 4 horas. Mas se é uma taxa de filtração menor que 30, isso daqui o indivíduo tem que ficar 10 horas no laboratório. Então, é isso daí. Então, isso aqui é para pesquisa. Não dá para a gente fazer isso no laboratório.
Então, a gente vai para o estimado, é o que a gente tem. Eu tenho cistatina e tem creatinina, são os dois. A creatinina, ela é endógena, a cistatina, ela é endógena, ela é uma grande vantagem dela, que ela não é secretada no túbulo, diferente da creatinina, ela é totalmente reabsorvida e ela é metabolizada no túbulo proximal. E ela praticamente não é excretada, por isso que a gente não faz clearance de cistatina, ela não é excretada. De sorte que o valor normal é mais ou menos isso, varia o preço de 70 a 150 reais. O problema, então, é o custo, mas ela seria uma vantagem muito boa, inclusive naqueles pacientes que eu precisaria ver clearance de creatinina de 24, aquelas indicações. Então, a cistatina tem muitas indicações, mas ela sofre influência de obesidade, ou seja, inflamação, cigarro, tireoidopatia, tubulopatia, porque aí ela não vai ser reabsorvida, né? Corticóide e inflamação. Então, dá para fazer cistatina na prática clínica? Não. Então, vamos para a creatinina. Voltamos para 137 anos atrás. Ela é tudo aquilo que não tem na Gold Standard, né, no padrão ouro. Ela é endógena, sofre secreção, tem excreção intestinal, ela sofre influência de idade, sexo, dieta, massa muscular, drogas. Mas ela, a vantagem dela é que ela é acessível. Então, a gente tem que trabalhar com ela e tentar tirar essas variáveis que atrapalham. Então, a creatinina sérica, ela pode estar erradamente, falsamente aumentada naqueles indivíduos que utilizam alguma coisa que diminui a secreção tubular. É muito famoso o dolutegravir, o Bactrim, fibrato. Então, isso aqui não é uma lesão renal aguda, é diminuir a secreção. A ciência continua com a droga e monitora. Existem momentos que no laboratório a gente tem um aumento da creatinina sérica. Lembra que o método de Jaffe é o picrato alcalino. Então, a creatinina tem cor vermelha. É o que eu vou pedir para ser o Dia Mundial do Rim o ano que vem. Qual é a cor da creatinina? Ela é vermelha. Que a reação com o picrato alcalino, você vê um negocinho vermelho. Existe, desde 2000 e não sei se foi 6, 7, o mundo falou assim, vamos fazer uma calibração internacional. Então, todo mundo tem que ter essa espectrometria de massa com diluição isotópica, porque a creatinina sofre ação de várias substâncias que querem entrar para sair na foto e fazem ação com o picrato alcalino. Então, se vocês forem no laboratório aqui do Hospital do Rim, várias vezes por dia, eles calibram com essa calibração internacional. Eles voltam para aquela creatinina original, porque senão o teu aparelho já durante o dia fica descalibrado. Tanto é que vocês veem aqui, o valor de normalidade é uma coisa absurda, é de 0,6 a 1,4. Então, olha que interessante. O que diminui creatinina sérica? Bilirrubina. Ela interfere aqui no método. O que aumenta a creatinina sérica? Icterícia, cetoacidose, cefalosporina, metildopa, salicilato. Ela falou, uau, então eu vou ter que ficar vendo tudo isso. Tem. Ainda mais para quem trabalha em UTI. Porque às vezes é um falso positivo ou um falso negativo, porque está entrando aqui na foto do picrato alcalino ou empurrando a creatinina, não deixando ela sair na foto. E urina de 24 horas, mesmo paciente internado, a gente sabe que existe erro de coleta, né? Então, é um exame que é complicado. Muito bem. Aí, desenvolveram fórmulas. Aqui eu trago de 76 até 2021. A primeira Cockcroft-Gault não levava em consideração raça. Depois MDRD, CKDF, tudo com raça. E aí, essa creatinina, ela era comparada com clearance aqui de otalamato, com clearance de otalamato, com clearance de otalamato, e aqui, 2012, com ioxol. Todas têm idade e sexo, né? A Cockcroft tinha um peso, mas olha a Cockcroft, só para vocês saberem, foi feito em 249 homens adultos, 0% negro, e não tinha mulher. E a creatinina não era padronizada, mas ajudou muito. E aí depois eles foram tentando aperfeiçoar as fórmulas, e aqui é só para mostrar que tem muitas fórmulas não tinha negro, muitas fórmulas não tinha idoso. Ó. Por conta disso, então, tem na literatura muitas fórmulas tentando ver qual é a melhor fórmula para idoso, porque essas daqui não tinham idoso. Então, como é que eu vou falar que CKDF é bom para idoso? Mas tinha mulher já ajuda bastante, né? Então, existem fórmulas também, aqui é um exemplo só, são várias, aqui é um estudo de Berlim, por isso que chama BIS, né? E as fórmulas começaram a ter creatinina, algumas creatinina / cistatina. E aí veio 2021, o CKDF tirando raça. Muito bem.
Lembrar que essa fórmula de 2021, que você pode fazer com creatinina e fazer também com cistatina, as variáveis alfa-1, alfa-2, esses coeficientes da creatinina, eles não são os mesmos da fórmula anterior. Então, não basta eu pegar a fórmula antiga e tirar a raça, eu preciso fazer a fórmula nova. Tá? Só para dizer isso para vocês. Mas é o que está valendo. Mas é o que está valendo nos Estados Unidos. Tá bom? Essa fórmula CKDF sem raça é para os americanos. Quem não tem, copia. Tá? Mas antes da gente falar, então tá bom, então é para usar CKDF 2021, sem raça, a fórmula tem que baixar lá no computador, ok. Mas antes disso, pessoal, olha aqui, vamos para a clínica. Aqui é exemplo de homens e mulheres de 3 idades diferentes, com a mesma creatinina. Se eu fizer o CKDF, fórmula nova, e não fizer mais nada, vai ser esse clearance aqui, ó. Tá bom? Esse clearance. Agora, se vocês, além disso, de colocar a CKDF nova e olhar a superfície corpórea, olha a diferença. Então, a creatinina é um bom exame, mas ela pode ficar péssima se vocês também não corrigirem por superfície corpórea. E aqui eu estou colocando só 160. Lá no conservador a gente pega de 1,30, a gente pega aqui de 2,1. E aí nós vamos ter as nossas tomadas de decisão. Clearance de 20, a gente faz umas coisas. Clearance de 30. E às vezes o indivíduo está com 35, eu estou rotulando ele como clearance de 25, tirando medicamentos que não era para tirar. Então, usem a fórmula, mas se atente que a fórmula você tem que corrigir para a superfície corpórea. No EMC, tá? Então, aqui é um exemplo clínico. Muito bem. Aí a primeira reflexão. Aqui Cecília Meireles. Oi, estou aqui. Ai, Patrícia, mas eu não consegui entender ainda qual melhor. É isso ou aquilo? Nem eu. Porque a hora que a gente vai no CADIGO 2022, olha aqui o que ele coloca. Taxa de filtração glomerular. Vê se está escrito se é creatinina ou cistatina. Não tem nada aqui, ó. Eu sei que no texto tem, mas é só para a gente refletir. Se realmente eu continuo, eu não sei ainda. Qual é a melhor? A melhor é a que eu tenho. E a que eu tenho, aquela que eu tenho que descobrir o que ela tem de variável que possa influenciar e eu tirar essa variável. Então, superfície corpórea é uma coisa que vocês têm que fazer, tá? Muito bem. Segunda reflexão, idade. Uma pessoa de 20 anos tem que ter o mesmo clearance que um idoso sadio de 90 anos? Eu posso dizer assim, óbvio que não. Para que um idoso vai ter clearance de 120? Não é fisiológico, né? Então, a gente precisa aprender que o CADIGO 2021 atualizado, ele fala que doença renal crônica é uma taxa de filtração menor que 60, não é isso? Né? 60 é aquele doença renal crônica mesmo. Mas por que 60? Por que não pode ser 53? Por que não pode ser 62,5? Por que 60? Porque tem um trabalho de 1969 que utilizou adultos jovens sadios e eles viram que nesse trabalho a média do clearance era 60, 120. Então 120 metade de 60. Então 60, ele surge daí. Estou dando um exemplo só para vocês ficarem só chocados e lembrar. Tá? Então, não é todo mundo que também tem 120. Uai, se eu tiver 110 eu sou doente? Não. É que nessa casuística, depois em outras, mas tem muitos estudos recentes em doadores renais que o clearance variou de 106 a 130. Então, se eu quero ser doente renal crônica, aqui eu preciso ter 65. Aqui eu tenho que ter 52,3. Então, lembrar que a gente precisa estipular números para criar aquela conscientização universal. Mas vocês têm que depois, olhando, peraí, deixa eu ver mesmo se é isso. Depende, tudo depende, né? E por que foi 50% da taxa de filtração glomerular? Porque a hora que vai caindo para menos que 50%, você aumenta a mórbida mortalidade. Certo? Então, ok, que seja 50%. E é 60%. Vai continuar 60%. Mas calma, né? Por que 60%? Por conta dos estudos. Mas tem gente que tem 106. 106 se pode doar rim, significa que a taxa de filtração é normal, né? Senão, então, a taxa de filtração ela varia. Pode ser de 105 a 130, ok? Muito bem. Mas eu preciso adaptar a idade. Então, com essa história de idade, olha aqui que interessante. Aqui eu estou falando de indivíduos de 18 a 54 anos. Aí é verdade, quando fica menor do que 60,
Aí eu tenho, sim, um aumento do meu risco. Mas quando eu vou aqui para maior do que 75, o meu risco aumenta com 44, que deve ser 50% de 90, porque o idoso com 80, 90 anos deve ter esse clearance de 90 ml por minuto. Então, por conta disso, e o próprio CADIGO, ele mostra, olha aqui, verde não é tudo bom? Aqui verde, está tudo bem, está sem albuminúria. Mas a hora que eu olho aqui, 45 a 60, está tudo bem, no indivíduo de 60 a 70 anos. Então, o próprio CADIGO já coloca dentro dele que, se for um idoso, se a taxa estiver acima de 45, especialmente se não tiver albuminúria, gente, tudo bem, vai morrer de outra coisa, não vai para diálise. Então, está tudo bem, está verde, olha lá. Para isso, a gente não ficar rotulando o idoso que está lotado nos consultórios, você tem doença renal crônica. Calma, tá? Então, essa reflexão é importante. E aí tem vários, aqui é 2019, mas tem outros, que sugerem, especialmente a geriatria, que a gente adapte o diagnóstico de doença renal crônica à idade. Ou seja, o indivíduo tem até 40 anos, então tudo bem, vale os 60. Aí ele começa a ficar mais velho, então aqui eu tenho um exemplo de 80 anos, valeria entre 45 e 50. E aí você começa a não rotular de doença renal crônica muita gente mais velha. Você vai ter os mesmos cuidados. Quem tem 40, 50, fala, não toma anti-inflamatório, vacina, outras coisas era de sempre. Mas aí você consegue não colocar todo mundo no mesmo nível. Muito bem. Terceira reflexão, raça. Raça é Estados Unidos. Porque lá, a raça lá é alguma coisa que é impactante. Não é só porque eles têm mais massa muscular, é por racismo mesmo. E eu acho que de ambos os lados. Então, a raça saiu da fórmula, não é porque diminui o número de negros com doença renal crônica. Isso daí é porque é politicamente correto. Você não ter preconceito de raça para nada. Então, por isso que saiu raça. Mas quando a gente olha aqui, o CKDR com raça superestima a taxa de filtração medida em 3,7 ml. E para quem é não negros, usando a raça, é muito bom, porque só 0,5 ml é muito pouquinho. Consequência, você diminui diagnóstico de doença renal crônica no negro. Você tem uma maior chance de também tratar com imunossupressão esse mesmo negro, porque o clearance é maior. Aí você fala, não, eu só vou dar corticoide se o clearance estiver maior que 40. Então, vai ter mais negros tomando imunossupressão. Aqui eu só quis dar um exemplo de consequência. Aí vem a forma americana sem raça. Isso daqui subestimou o negro para 3,6, trouxe para esse patamar. Então, diminuiu o diagnóstico de doença renal crônica. Mas não negro superestimou em 3,9. Então, essa fórmula para não negro não foi boa. Então, com isso, essa fórmula atual está aumentando o diagnóstico de doença renal crônica no negro, menor chance de tratar com imunossupressão, mas diminuiu o diagnóstico de doença renal crônica no não negro e maior chance de atrogenia, especialmente quando a gente está em tomada de decisão. Então, quando os Estados Unidos fez esse reajuste, com raça, ele aumentava em 15,9% essa taxa no negro. Na Europa, se ela for ajustar por negro, ela tem uma forma deles, ela faz um ajuste ainda por raça embutido, chega a 8%, porque o negro lá é menor que o negro americano. E olha aqui do Brasil, é um trabalho bem elegante, é do Josemir Lugon, do Rio de Janeiro, é só 100 indivíduos, tudo bem, é só 100. E aí ele colocou brancos e colocou brasileiro africano. Aqui ele fez o cromo-EDTA, e dava mais ou menos esse clearance. E aí, quando ele coloca sem raça, olha aqui, quando ele usa sem raça, creatinina, cistatina, e aqui sem raça, só creatinina, são os melhores exames que mais se correlacionam com a taxa de filtração medida. Pode ver que na uremia a gente sempre usou o mínimo e o máximo, e o CKDF sem raça é a média disso daí. Porque não dá para usar raça no Brasil. Então, nunca deu para usar, a gente nunca usou. Nos Estados Unidos, eles utilizam por conta do racismo. E aí tem esse trabalho que agora do NDT, de 2023. Eu trouxe porque o título era isso daqui, ó, performance das fórmulas
branco, e aqui nem coloca não branco, preto, Europa, Brasil e África, mas o Brasil nem cita direito no artigo, é esse trabalho do Josemir. E a conclusão é essa daqui: na Europa e na África, o CKDF americano sem raça é subótimo. Então, na Europa, eles vão continuar usando a fórmula deles, o EKFC. Tá certo? Porque a fórmula americana não é a performance nem para a Europa e nem para a África. A África aqui é basicamente o Congo, eram 500 e poucos indivíduos. Então, uma fórmula ótima para o americano, ele resolve o problema do racismo. Do Brasil, a gente nunca usou raça mesmo, ok? E a Europa, olhando aí, não que ela não vá adotar, mas para a Europa, a fórmula deles é melhor. Até porque eles embutem uma massa muscular só um pouquinho maior do negro, até 8%. E aqui, a Verônica, ela até veio aqui no Hospital do Rim, ela fez uma aula online, é uma nefrologista aqui do Instituto de Câncer, e é muito interessante porque ele já avaliou há muito tempo a função renal, ele é nefrologista, mas trabalha lá em Onconeft. Há muito tempo eles têm um banco de dados deles, onde eles fazem o ritmo de filtração medido, a taxa de filtração medida, por EDTA. Então, eles têm isso no banco de dados. Aí ela comparou a fórmula atual CKDE com creatinina e cistatina e só com creatinina. Então, ela diz que quando ela usa creatinina e cistatina para esses pacientes oncológicos, que para ela é muito importante na prescrição de quimioterapia, quando usa creatinina e cistatina, superestimou em 4,1, mas quando usa creatinina, superestimou em 10. Então, lá no Instituto do Câncer, eles utilizam isso daqui, baseado no banco de dados que eles têm, que eles comparam com o EDTA. Não dá para ficar usando EDTA em todo mundo, óbvio, né? Então, lá eles estão usando creatinina e cistatina em pacientes oncológicos. Muito bem. Então, a gente precisa, além dessas reflexões, a gente vê esse clearance de inulina, que ele foi desenvolvido em 1949, é bem famoso, né? Todo mundo conhece esse slide, Davis e Schock, que fala que depois de 40, 50 anos, a gente começa a diminuir a taxa de filtração glomerular. Então, esse trabalho, ele falou isso usando inulina, né? Porque quando a gente vai ver velocidade de progressão de doença renal crônica, lembra? Se for mais do que 5 por ano, tá péssimo. Mas se for mais do que 1 ml por ano, tá ótimo. Não é baseado nisso daqui, é baseado na inulina. Então, eu acho que fica mais robusto é isso daqui, olha. Isso daqui é uma velocidade de progressão, a gente está utilizando doadores renais de 18 a 75 anos. E aqui eles fizeram um trabalho vendo o número de néfrons e vendo também o número de single néfron. Então, realmente, quem tem 18 a 29 anos, olha o clearance aqui, ó, vai a 130. E quem tem 70 a 75, é aquilo que eu falei para vocês, mais ou menos 90. Isso aqui são doadores, são pessoas sadias, ou seja, a taxa de filtração glomerular não precisa cair 1 ml por ano. Ela vai cair não pelo envelhecimento, mas pela comorbidade. E aqui, esse de 2020, ele mostra isso. Isso aqui são fórmulas. Aqui é de idoso, a maioria aqui é de idoso, mas aqui eu estou utilizando. Idoso que eu falo porque pegou 50, então tem idoso, mas tem também a partir de 50 anos. Indivíduos sadios, indivíduos não sadios. Então, quem é sadio pode utilizar a fórmula que for, vai ter uma função renal melhor do que quem é doente. Aí, quando a gente faz a média tem que lembrar que é populacional. É sadios, doentes. Eu ainda poderia usar aqui muito doente e usar muito sadio. Tá bom? Então, indivíduos sadios, eu posso perder 0,82. Indivíduos não sadios, 1,12. Então, eu acho que quando a gente põe 1 maior do que 1 ml por ano, eu acho que eu consigo ser justa e ser rígida também. Então, mais do que 1 eu acho ruim, porque se ele não tivesse nada, poderia ser 0,8. Tá bom? Muito bem. Aí as equações para idoso, aqui eu estou dando uma referência ao pessoal da geriatria aqui da escola e o doutor Ricardo Sesso, que é da NEP. Então, tem vários trabalhos tentando ver qual a melhor forma. Mas olha o N. O N é pequenininho, cada um de um país. Mas é só para dizer que o Brasil está aqui na referência. E parece que quando eu utilizo, comparando essa fórmula BIS, que é essa que está aqui, com a CKDEP, quando a gente vai ver performance, parece que em algumas populações a BIS é melhor. E aqui chama BIS 1, porque é BIS usando só creatinina.
E quando a gente vai para BIS2, que é creatinina sobre cistatina, parece também que essa fórmula é a que tem melhor performance quando eu comparo a taxa de filtração no idoso medida por ioxol. E vocês olham aqui os trabalhos mais recentes, tudo ioxol para fazer taxa medida. Tá bom? A gente ainda não está no CADICO nenhuma fórmula para idoso, então a gente continua usando o CKDF, tá? E aí a gente podia ir um pouquinho mais à frente e falar também da função renal, olhando o glomero não só como creatinina, mas também como albumina. Porque a albumina normal na urina é aquela que é menos que 30 miligramas. Tem gente que quer baixar o sarrafo para 20, né? Mas tá bom, 30 tá bom. E o túbulo proximal, a gente tem sim a proteína carreadora do retinol, vocês podem pedir isso em vários laboratórios, o valor normal é 0,400 miligramas por litro. Isso aqui é bom para prever rejeição no transplante, para ver melhora em glomerulopatia membranosa, foi a tese de doutorado da Giana, a proteinúria não caía, mas quando a RBP começava a melhorar, isso predizia que ia ter remissão utilizando drogas. Então, albumina na urina é fácil. RBP, a gente não tem na clínica do SUS, mas lembrar que a nível de consultório vocês podem utilizar sim. Então, essa foto, ela é antiga, ela já circula aí na internet, nas minhas aulas bastante, mas eu acho tão importante, porque a urina, ela é mais antiga do que a creatinina. Né? Então, eu estou falando de quase 500 anos antes de Cristo, o pai da medicina já via que quem tinha bolha na superfície da urina, que a gente não pode chamar de espumúria, esse termo não existe. Eu tenho preguiça de corrigir, porque eu já corrigi muito, mas eu nunca ouvi no dicionário espumúria. Eu acho que é urina espumosa. Espumúria, acho que é pejorativo. Ainda mais na frente do paciente. Mas o Hipócrates falava que isso era doença. E aí, isso aqui corre o mundo, e aqui é 1653, aqui já se passaram 2000 anos, a urina começou a ser analisada macroscopicamente. Cor, sabor, cheiro. Então, eu podia fazer diagnóstico de diabetes compensado, dando uma lambidinha. Eu podia ver hematúria macroscópica, infecção urinária. E daqui, que eles falam que a urina tem um cheiro ácido. Mas acho que todo mundo já teve um filho ou um sobrinho que faz xixi, e realmente a urina é ácida, né? E tem uma foto de Salvador, isso é uma covardia. É um pessoal que, à noite, toma todas e faz xixi nos monumentos de Salvador. E a urina, ela se prova ácida, porque a hora que você tira a foto, está corroendo tudo. É uma péssima maneira de provar que a urina é ácida. Aqui, esse de 1840 é o primeiro tratado falando sobre urina. E aqui vai começar a ter uma descrição de edema, de albuminúria, e é bem legal. Por conta disso, as pessoas que são mais inteligentes, e aqui é o pai da nefrologia, esse raciocínio é muito brilhante. O cara fala assim, se você está inchado e tem albuminúria, é nefropatia. Se você está inchado e não tem albuminúria, é cardiopatia ou hepatopatia. É brilhante isso. Assim, para aquela época de 1700 e alguma coisa. Isso é o... É só se eu conheci um gênio, né? Esse é um gênio. Porque ele usa a ferramenta que ele tem, que é observação, e um exame que, na época, devia ser interessante, ver a albumina na urina, porque Hipócrates nem exame de urina ele tinha. Então, isso foi brilhante e acertou o diagnóstico. Então, a gente pode trabalhar com as nossas ferramentas. É lógico que a urina, ela nos dá muitas informações. Quando a gente quer falar de concentrações de interstício, a gente sabe que o pH é bom, mas nesses exames que a gente coleta normalmente, não tem a importância desse pH, porque a gente tem que fazer jejum de 12 horas, é uma série de coisas para você dizer que aquele pH que você está vendo é aquilo que é o que está sendo medido, né? Eu tenho que ter o pHmetro, mas para litíase, para etude de repetição, acidose tubular, puxa vida, o pH, vocês fazem altos diagnósticos, e quem faz diagnóstico das acidoses, das alcaloses, é o nefrologista. Mas eu preciso ter também um bom resultado de exame. Não é aquele qualquer um que fez lá no laboratório. Mesma coisa de densidade e osmolaridade, especialmente quando o indivíduo ainda não está com diurético. Né? Ver concentração, ver diluição, síndrome inapropriada de hormônio antidiurético, a própria hidratação do indivíduo, isso é importante. Mas,
Se vocês perguntarem para o indivíduo se ele está urinando, qual o volume, qual a cor, não precisa nem experimentar. Então, às vezes, vocês não estão com o exame de urina na mão, mas pelo menos pergunte para o indivíduo como é que está isso daqui. E é interessante porque, às vezes, a pessoa passa tudo, né? Eu tentei fazer agaso e tal. Qual o paciente está urinando? Olha a diurese de 24, porque de repente está em anúria, não adianta mais falar disso, eu tenho que colocar em diálise, deixa essa história de acidose tubular para depois de amanhã. Então, é só para a gente ver que, se você está numa situação que é para pensar só em acidose tubular, não esqueça de pensar nas outras coisas que vêm com acidose tubular. Se vocês estão no ambulatório de nefrite, não deixa de pensar em doença renal crônica. Se está no da ITA, não deixa de pensar em nefrite. Entendeu? Porque a nefra é muito pequena para ser compartimentalizada. Fita. A fita tem um valor preditivo negativo fantástico. Então, quem não puder ter exame de urina no consultório, use fita. Porque quando você não tem, é porque não tem. Se você tem, você tem que confirmar. Mas para leucócito, proteína e pigmentos, então esse valor preditivo negativo é excelente. Na minha tese de mestrado, a gente fez relação de fita, o exame de urina, e quando não tem, não tem. Mesmo para nitrito, quando é negativo, é muito difícil de ser infecção. Agora, nitrito positivo tem chance de ser infecção, mas pode não ser. Mas nitrito positivo é para surocultura. Mas às vezes você está com sintoma, você passa uma fita, tem nitrito, tem leucocitúria, poxa vida, te auxilia, especialmente em idoso, que você fica, é bacteriúria sintomática, mas você está com sintoma, né? Então, só para dizer para vocês que fita é um exame muito bom, deve ser utilizado, mas quando eu falo proteína, eu só estou vendo albumina, tá? Eu não estou vendo cadeia leve, eu não estou vendo nada disso. Então, ela passa a ser também um grande marcador de função renal. Na nefrite a gente falou isso, mas eu falei muito rápido, é só para lembrar que o rim, o Lúcio já deu isso na aula para vocês também de fisiologia, o rim ele foi feito para filtrar, ele não foi feito para perder nada, a não ser aquilo que não precisa, né? Os ácidos, um pouquinho de albumina, 20%, né, daquilo o que sai na urina, mas olha, a gente filtra 10 a 12 quilos por dia de proteína. Então, sair 30, tá de bom tamanho, não precisa nem sair 20. E sai 20% só das outras proteínas. Então, a gente perde nada de proteína na urina. Então, a urina não foi feita para perder proteína. Deveria ser zero, escapou. Então, uma cruz de proteína é patológico, tem que ver o que é. Falar, não é uma cruz só, não, tem que ser zero. Agora, não esquecer que o glomérulo, ele deixa escapar um pouco de proteína. Então, nem toda proteína que sai aqui é glomerular. A gente pode ter, sim, a tubular. E aqui fica um pouquinho mais difícil, porque a gente não tem RBP para ficar medindo tudo. A gente tem proteinúria de 24 horas. Entretanto, se você tiver uma proteinúria de 24 horas de 1 grama, e fala assim, eu quero proteinúria de 24 e quero albuminúria. Pede os dois. É conta de subtração. Eu tenho 1 grama e só veio 100 de albumina, 900 não é albumina. O que é, não sei, mas não é albumina. Então, muitas vezes, como eu não tenho imunoeletroforese, eu não tenho RBP, eu faço essa conta. Proteinúria de 24, 2 gramas, albumina 2 gramas, então albumina, ponto final, não é mieloma. Se for, vou diagnosticar só mais tarde. Então, não esqueça que o que sai é albumina e sai as outras coisas, inclusive a albumina tubular. O grande problema aqui é que quando é tubular, eu posso ter albumina, mas ela não vai ser 100% albumina. Então, o restante pode ser proteínas de baixo peso, tipo RBP. Aí eu teria que dosar. Mas poderia ser também cadeia leve. Aí eu precisaria também dosar. Mas ajuda. Se eu ver que tudo que sai albumina, eu já fico mais tranquila para túbulo e para hiperprodução. Então, é um raciocínio invertido, mas é bom. Então, aqui, se a gente fizer o caminho, aqui, esse azulzinho que eu coloquei, é a albumina. A albumina, ela tem 4 nanômetros, né? E a albumina, ela entra aqui no sangue e para ela sair na urina, tem que ter um caminho. Então, ela pode passar aqui e ela pode passar como se fosse uma diapedese. Ela se espreme. Fala assim, mas se o diafragma aqui, ele tem de 30 a 40 nanômetros. Então, ela pode passar aqui. Entretanto, nessa região aqui ela pode passar, porque aqui é largo.
A hora que a gente vai aqui no slide, na fenda, que é entre um podócito e outro, ela passa, mas ela vai passando espremida, porque o slide, ele não é assim, ó. Ele é como se fosse uma escada, ele é assim. Então, a albumina, ela realmente tem que contorcendo e sai, tá? Mas ela para sair também é danadinha. E os podócitos, como eles são macrófagos, eles também comem. Se ele vê que está saindo muita albumina aqui, eles comem. Por isso que a hora que sai aqui em grande quantidade na urina, vocês podem ter certeza que aqui já começou a lesar e o podócito já está comendo. O podócito comendo albumina, vai para o lisossomo. Se o lisossomo estiver cheio, explode, mata o podócito, tá? Porque o podócito sabe que não é para ter muita albumina aqui. E quando a gente olha aqui, a membrana basal glomerular, ela também, o buraco dela é maior, aos 5 a 7 nanômetros, do que a albumina. Só que a albumina, isso aqui tudo é negativo, né? E a albumina também, ela é toda negativa. Então, isso auxilia a albumina a ficar dentro do vaso, a não sair. Então, um pouquinho escapa, mas um pouquinho que escapou, aí a gente vem aqui a megalina, a cubulina no túbulo, e aí você reabsorve. Então, é por aqui que sobe a reabsorção. Quando eu tenho muita albumina caindo aqui no túbulo, essa megalina e essa cubulina também reabsorve. Então, vocês podem fazer uma lesão tubular proximal por conta da albumina que escapou em grande quantidade do glomérolo. É quando a gente fala que a proteinúria é não seletiva. Todos os buracos estão abertos, tá? Tem doença da megalina. Oi? Tem doença do tipo assim, né? Da megalina. Tem de tudo aqui. De tudo aqui. Aqui, olha, todas as glomerulopatias têm doença genética. Todos esses receptores. E aqui tem muito tem Fabry no túbulo. É raro o Fabry no túbulo, mas você pode ter aqui, ó, inclusões virais, inclusões de depósitos, lesões genéticas. Por isso você pode ter, infelizmente, de tudo. Então, e a megalina, olha como ela está bem na superfície. Então, você imagina numa necrose tubular aguda o que você perde aqui, né? Mas ela tem a capacidade enorme de regeneração. Talvez o tubo seja o que mais fácil regenera, né? No glomérulo, no néfron, seja o tubo. E aí fica fácil, porque só para refrescar a cabeça, a fita reagente pega a albumina, o ácido sulfossalicílico pega tudo. Quando eu tenho hematúria macroscópica, ou urina alcalina, ou muco, eu posso ter um falso positivo para albumina. Quando eu tenho urina diluída, proteinúria que não é albumina, então eu tenho um falso negativo. Tá? E o valor preditivo negativo da fita reagente é quase 100%. Se não tiver e você fez certinho, tirando essas condições aqui, né, de urina diluída e tal, e que não seja albumina, né, que eu estou procurando albumina. E aí eu posso fazer no sangue a eletroforese, que eu vou ver a albumina aqui, na quantidade normal dela, né, e vou ver todas as cadeias aqui bonitinhas, que estão todas normais. Ok? E quando a fita não tem nada, ela fica assim, amarelo clarinho. Muito bem. E de novo para a parte só de raciocínio, fita reagente para albumina tem que ser negativo. Ácido sulfossalicílico para proteína também tem que ser não reagente. Se eu fizer relação albumina-creatinina, tem que dar menor que 30 miligramas por grama. RBP, normal é menor que 0,400. A minha eletroforese tem que ser normal, a minha imunofixação sérica para imunoglobulina normal e urinária normal. Então, isso aqui é o resultado que a gente espera. Significa que eu não estou produzindo cadeia leve, significa que a albumina que está chegando no glomérulo está sendo reabsorvida no túbulo e a vida segue normal. Mas quando dá problema, para a doença renal crônica, bastou ter mais do que 30, já é considerado risco moderado. Então, uma albumina em pequeníssima quantidade no indivíduo renal crônico, ela não tem a mesma importância na nefrite. A nefrite é quantidade. Na uremia, bastou ter um pouquinho, é lesão endotelial, tá? E lembrar que a gente não fala mais microalbuminúria, é albuminúria moderadamente aumentada ou severamente aumentada ou normal. E na uremia a gente não faz barra creatinina só para não gastar dinheiro. Aí eu peço outro exame, mas continua valendo. Então, a eletroforese, aqui quando a gente tem uma lesão tubular, eu vou ter RBP.
Quando eu tenho glomerular, eu vou ter positivo albumina, certo? E quando eu tenho hiperprodução, eu vou ter cadeia leve, que aí o slide ficou ruim, mas eu acho esse slide lindo. Ele é muito antigo, eu não consigo mais pegar o atual. Então, excesso de produção, eu tenho o diagnóstico imunoeletroforescética urinária, doença de cadeia leve, mieloma múltiplo, mioglobina. Glomerular, funcional, febre, exercício, ortostática, insuficiência cardíaca. E a glomerular pode ser doença primária, secundária, genética. Tubular, eu vou ter, mostrando isso na RBP, aí tem todas as tubulares, né? Inclusive o lúpus no túbulo. E aí, a cada exame que eu vou ter que pedir, porque eu estou querendo ver se é no sangue, se é no glomérulo, se é no túbulo. A história é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho uma fita negativa e um ácido sulfossalicílico positivo, isso daqui é cadeia leve. Tá? Porque a fita só pega albumina. E a cadeia leve, ela está aqui, isso aqui seria o indivíduo normal. Quando eu tenho excesso de produção, pode ver que a albumina está normal, a RBP está normal. Se eu começo a produzir muito, vai sair muito, mas vai chegar um momento que eu também vou lesar aqui, ó, a megalina, todos os receptores de proteína. Então, chega um momento que o glomérulo lesa, o túbulo lesa, por conta de uma doença de cadeia leve. Aqui é um indivíduo que só tem tubular. Eu não tenho produção exagerada de cadeia leve, a albumina está normal, mas todas as proteínas de baixo peso molecular, exemplo, a RBP, como aqui está lesionado, eu não consigo reabsorver, então eu começo a ter proteinúria e pode até vir um pouco de albumina também. Por isso que a proteinúria tubular é até 2 gramas. E aí tem uma coisa que chama índice de seletividade. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o coeficiente das drogas, então eu coloquei aqui uma IgG, ela tem um peso molecular 160, a IgG, tá? A albumina, olha o peso dela, mais ou menos aqui, 60, então ela até não é uma coisa tão jogada fora. A gente tem aqui a transferrina, que é um peso aqui de 80. Tá? Então, eu tenho uma IgG e eu tenho aqui uma de 160 e uma de 80. E a albumina tem que lembrar que ela é carga negativa, então ela, além de ter a influência do peso, ela tem influência do tamanho, né? Ela tem influência da carga também. Então, vamos olhar aqui a transferrina e a IgG. E aí a gente faz uma coisa que chama índice de seletividade. A IgG é como se a porteira estivesse muito aberta, a transferrina está fechada a porteira, mas tem uns buracos aqui. Então, eu posso fazer o índice de seletividade. Odeio esse cara, ele foi o ministro da Agricultura, eu tenho ódio dele, porque ele deixou a porteira aberta, né? Eu vou só manifestar que eu não gosto dele, tudo bem. Então, a gente pode fazer o índice de seletividade vendo alguma coisa muito grande sobre uma coisa que é menor. Então, eu faço na urina e no sangue. Se for menor que 0,10, é alta seletividade, ou seja, está passando só, é como se fosse aquele lado da galinha. Se está maior do que 2, é baixa seletividade, passa tudo. Mas isso ninguém mais usa, você faz a RBP, né? A gente faz imunoeletroforese, mas isso a gente usava lá atrás para saber porque se é só albumina, é como se fosse só transferrina, né? Então, eu falar, a porteira está fechada. Porque a hora que passa tudo, né, está tudo aberto. Então, é isso daqui, para finalizar. Glomerular, quando eu tenho fita positiva, quando eu tenho ácido sulfossalicílico positivo, eu até posso ter RBP também positivo. Significa que aqui é uma proteinúria não seletiva, passa tudo, porque o túbulo está estragado, o buraco aqui está grande, e aqui não deixa absorver, então é uma proteinúria não seletiva. Se eu utilizasse lá a transferrina com a IgG, a gente poderia ver isso, mas aqui eu posso dosar a RBP. E a seletiva é quando o túbulo ainda está, vamos dizer, quase íntegro, né? E a gente acaba perdendo mais albumina, mas ela ainda consegue ser reabsorvida, sai só um pouco, e a de baixo peso molecular ainda passa. Mas se isso evoluir, aí a gente perde o parâmetro. Então, a proteinúria, ela também é um marcador para mim de ver como é que está o glomérulo, de ver como é que está o túbulo, e eu tenho bastante exames, já que eu sei a normalidade,
excesso de produção, uma fita negativa, um ácido reagente, uma A/C normal, uma RBP normal, e a eletroforese eu posso ser normal, ver um pico gama, a imunoeletroforese CEP pode ser, naquele momento, normal ou positiva, e uma imunofluorescência urinária positiva, uma imunoeletroforese. Glomerular, fita positiva, aí já que o ácido pega a albumina, então está positiva também, P/C elevada, RBP está só glomerular, ainda é seletiva, normal. Eu posso ver aqui na eletroforese só uma hipoalbuminemia, que normal, normal. Se é glomerular tubular, a única coisa que é normal é para a cadeia leve. Se é tubular, eu só vou ter alterada a RBP, o resto está tudo normal. Tá? E lógico, se for alguma coisa por glomérulo, um excesso de produção, pegando glomérulo, pegando túbulo, aí porteira aberta 100%. E eu posso avaliar também o ultrassom, que vocês têm acesso a qualquer momento, inclusive no aparelho. Aqui é córtex, aqui é que tem glomérulo. Tá? Se eu vejo alterações em medula, eu já posso ficar pensando em interstício. Então, é uma maneira também de eu tentar ver como é que anda isso. Se eu tiver um córtex que está muito largo, tem coisa aí dentro. Se não for hidronefrose, tem alguma coisa invadindo. Ou células renais residentes proliferando, ou células residentes inflamatórias neoplásicas visitando. Então, me ajuda também na história de fazer um diagnóstico de rim grande, tá? Mas no rim grande, olha o córtex, vê se está aqui. E é aqui que a gente tem um glomérulo. Da mesma forma, um córtex fino. Para que eu vou fazer biópsia no córtex fino? Eu vou ver atrofia, fibrose e esclerose. Então, o ultrassom bem feito, isso daqui me ajuda a ver função. A biópsia vai me ajudar também. Lembrar que um glomérulo normal, a gente tem que saber que as células aqui em cima praticamente não aparecem, as células epiteliais parietais. O podócito vai aparecer a depender da coloração que eu vou usar, né? E quando eu quero ver células, eu não vou usar prata. Prata, segundo o Luiz Moura, é a Playboy. Eu quero ver o glomérulo pelado, aí ele usa prata. Que vou ver aqui a membrana, né? Então, biópsia, ela tem que ter ótica e imunofluorescência. Para quem pode ter eletrônica para tudo, eu também acho top. Mas tem que ter todas as colorações e vocês têm que aprender o que é uma coloração correta e um corte correto. Porque senão vocês vão receber biópsia assim, membrana espessada. Aí você vai achar que é membranosa. E é corte, o corte que está espessado, é técnica. Então, uma boa biópsia, já que vocês estão aprendendo com o melhor do mundo, não vê diagnóstico, vocês têm que ver a foto, é igual eu tomo, né? E eletrônica, para quem puder, porque na eletrônica, olha um pedacinho só, mas eu vou poder ver endotélio, vou poder ver membrana espessada, membrana fina, membrana lamelada, eu vou poder ver Alport, eu posso ver inclusões virais aqui dentro, eu posso ver imunocomplexo no endotélio, dentro da membrana, debaixo do pé do podócito. Então, a eletrônica é maravilhoso, né? E para quem for continuar nessa lida, tem que começar a ler bastante aquilo que está entre um pé do podócito e outro. Porque isso aqui seria os ômegos, né? São as proteínas que constituem essa fenda, que não é linear, é como se fosse escada, né? Então, a albumina saindo daquela, se espremendo para vir para esse lado de cá. Aqui é um complexo também de comunicação. Então, o podócito se comunica com o pé do podócito, que se comunica com a membrana, que se comunica com o endotélio através dessa rede. Essa rede é constituída de várias proteínas. Tem proteína que basicamente constitui o lado de fora, que é a nefrina, mas a nefrina entra na membrana também. Depois a gente tem podocina, que se conecta com a nefrina e vai se conectar lá dentro com o esqueleto, que é a ACTN4. E essas proteínas, quando em mutações, elas acabam levando às síndromes nefróticas genéticas. E são mutações que podem ser familiar, ou pode ser adquirida, ou a gente chama de apenas genética, só o indivíduo que tem. E essas doenças não têm cura, né? Elas não recidivam no transplante, mas elas não sofrem ação de imunossupressão. E eu acho que o último, só para dizer que tanto mulher quanto homem, ter proteinúria é ruim. Aumenta a mortalidade. Aqui seria de diabetes, mas não precisa ser diabético. E o resumo vai ficar isso. Se possível, dosar creatinina no mesmo bom laboratório. Valorizar a tendência
da taxa de filtração glomerulada estimada pela creatinina. O paciente é o controle dele. Utilizar a equação nova, corrigir por superfície corpórea. Clearance de creatinina, indica, tem as indicações, mas explica a metodologia para o paciente. A equação com creatinina, cistatina, parece que ela é muito boa mesmo, parece que hoje seria ideal, mas a gente tem que respeitar, especialmente as limitações do nosso serviço. Para idoso, a gente não tem uma equação ideal, a gente utiliza a mesma classificação de doença renal crônica, a mesma fórmula. E qual seria a equação ideal para o brasileiro sadio ou não sadio? A gente não tem estudo. E o último caso clínico, tem mais um, vou usar esse um. Um homem de 41 anos, pardo, hipertenso há 20 anos, 69 quilos, 1,80 m, superfície corpórea 1,87 metros quadrados. Creatinina sérica de 4,1. Perdeu 3 quilos em 3 meses. Taxa de filtração glomerular. Depuração de creatinina de 24 horas, com diurese de 2.860. Aí faz superfície corpórea no clearance, né? Deu 22,1. CKDF, raça negra, porque pardo, então eu ponho aqui, né? Daria 17. Se for sem raça, lembra que cai os 3,5 e cai mesmo, lá foi para 14,7. Mas se eu usar o CKDF, sem raça, utilizando a fórmula antiga. Aqui é para mostrar para vocês que, quando eu utilizo sem raça, a fórmula também é nova. Caiu para 16. Tá? Se eu não corrigisse para a superfície corpórea, isso daqui, 15, 13,6, 14. Isso daqui me ajuda em tomada de decisão, né? Então, me ajuda na relação, por exemplo, eu preciso ver doador vivo para transplante renal, se vai estar no momento de confeccionar um acesso vascular ou implantar um catéter abdominal, se eu vou ter que suspender da paglifosina ou não. Então, é diferente a forma o que eu estou utilizando, mas vocês veem que a gente precisa. E ainda tem algo aí que eu não consigo corrigir. Se ele perdeu 3 quilos, será que foi de água? Será que foi de gordura? Será que foi de massa muscular? Será que foi só isso? E eu ainda não consigo jogar aí sarcopenia. Então, para quem puder, no seu consultório, ter o exame básico. Um básico é ver a circunferência aqui na perna, aqui da panturrilha. O paciente, de novo, o controle dele. Isso poderia nos indicar uma sarcopenia e, na hora de você fazer a evolução, você levar isso em consideração para você ter a taxa de filtração glomerular. E o último, homem de 75, diabético hipertenso, obeso, com fragilidade, com incontinência urinária, então esquece clearance, né? Está com potássio 5,9, foi suspenso bravo. Creatinina sérica, 1,1,15, cistatina 1,84, P/C 504. Eu vou usar CKDF com creatinina, é o que a gente vai usar, né? Mas lembrar que ele perdeu massa muscular, e a creatinina dele deve ser maior do que isso daqui. Então, fique de olho, porque o clearance com certeza é menor do que vocês estão vendo. Aí eu vou fazer CKDF cistatina C. Muito cuidado, porque ele tem aumento de gordura, ele deve ser inflamado, e isso aumenta a cistatina. Tanto é que o clearance de cistatina dele deu 32. Então, aqui cai muito, aqui aumenta muito. Então, também não é ideal. Aí, se eu jogar no creat cistatina, tentando tirar a sarcopenia, aqui tentando tirar a inflamação, ele vai para 44. Então, fica muito complicado nesses casos, porque os nossos diabéticos hipertensos, muitos são obesos, muitos são frágeis, e eu não sei o quanto é massa muscular e o quanto é inflamação. E uma altera a cistatina e o outro altera a creatinina. Ah, não, então esse aqui é o penúltimo. Nossa, eu trouxe bastante, né? Mas eu acho legal. 45 anos e portadora de enxaqueca. Dieta hiperproteica. Quer usar anti-inflamatório que tem enxaqueca. Creatinina é 1 em 1. Aí você faz a taxa de filtração pela creatinina, dá 68, e você corrigiu para a superfície corpórea. Toma um anti-inflamatório, que você não tem doença renal crônica, que tem enxaqueca, é horrível. Não tome anti-inflamatório porque você tem doença renal crônica. Ah, vamos fazer um clearance medido de Euxalt. Faça um clearance pela creatinina e cistratina e não tome anti-inflamatório e pare com a dieta hiperproteica.
Né? Então, assim, vai depender de onde eu estou, que paciente eu estou vendo, qual é a queixa que ele tem, qual é a minha sensibilidade, qual é o meu raciocínio clínico, porque no final vai ser creatinina, urina 1, mas o que vai pesar nisso é o bom médico. De novo, é o raciocínio clínico, tá? Então, finalizando, o meu conflito de interesse realmente é com a creatinina, é com a urina 1, é o meu de todo mundo. E, na verdade, o Titã já dizia que realmente o problema é de todo mundo, né? Porque se a gente souber mitigar aquilo que a creatinina traz de ruim, ela volta a ser um bom exame. Então, acabei. É isso, pessoal. Dúvidas?